Oi, gente, eu estava sumida por aqui. Comecei esse assunto no Instagram, mas acho que isso é assunto de vídeo no YouTube. E o assunto é o que eu achei do filme Eu Ainda Estou Aqui. Bom, vamos começar do início. Eu fui assistir esse filme, eu comecei a ouvir falar que estava no hype. Eu gosto de ver filmes sem saber o assunto, para eu não criar expectativa, para eu realmente ver ali como o filme me impacta, como ele conta aquela história sem antes pesquisar ou achar o que as pessoas acham. Fui assistir com a minha irmã. O cinema estava lotado em plena terça-feira, achei isso incrível. E ao decorrer do filme percebi que era um filme sobre a ditadura. Bom, quando eu saí do cinema, eu entendi o hype, porque estavam falando sobre um assunto muito sensível, que até então vem sendo censurado, né? No Marighella também foi censurado. Então, esse impacto desse vídeo, principalmente depois do último governo, que flertava com todos esses torturadores, com esses capitães do exército e com até a ditadura em si. Bom, o que eu achei na hora que terminou? Na hora que terminou, gente, eu fiquei um pouco assustada, tá? Eu saquei que era do Rubens Paiva lá pro meio, que aí eu vi o Marcelo Rubens Paiva e tudo. Eu fiquei um pouco assustada no final, porque eu achei muito romantizado. Eu achei muito romantizado, sabe? A ponto de parecer que não existiu, de que talvez aquilo nem tenha acontecido, que é um discurso que as pessoas que flertam com a ditadura usam, falar que não acontecia nada, que era só andar na linha. E eu achei que ali o fato de não mostrar algumas coisas, eu entendo a pessoa não querer mostrar tortura explícita ou coisa, mas eu achei que isso romantiza um pouco. Mas vamos um pouco mais fundo no buraco da Alice. Também achei muito estranho não falar só os nomes, sabe? Principalmente quando quando o filme vem para mais recente, que a gente sabe, até o Marcelo Rubens Paiva agradeceu publicamente o governo Dilma, porque foi ele que permitiu a Comissão da Verdade para investigar todos esses crimes, e é o que acontece ali no final do filme, quando ela consegue o atestado de óbito. Então, não foi feita um filme que se diz para ser impactante, revolucionário, que realmente a gente bata palmas de pé. Ele, com pouquíssimos elementos ali, ele conseguiria trazer um pouco mais do sentimento de angústia e também dar um pouco mais de justiça a nomes que vêm sendo injustiçados, principalmente quando o assunto é ditadura militar. Então, o meu ponto é esse, porque aquele fundo de música de MPB, aqueles atores globais, aquela parte oculta ali, aquela parte de família que eu entendo que seja pra gente se envolver, mas ao mesmo tempo, na hora de resolver, pontos ficam sem nó, como por exemplo, o que é que permitiu essa mulher conseguir essa documentação tanto tempo depois e como ela viveu durante esse tempo também. Bom, senti falta disso e aí ontem, há 2 semanas atrás, foi lançado um filme de baixo orçamento de Alfenas. E aí tá. Também vou dizer pra vocês, achei a fotografia muito ruim, tá? Isso me impactou bastante. Eu achei uma fotografia datada, achei uma construção de personagens vazia, achei a atuação do Selton Mello apenas Selton Mello, achei que aquela menina e a Fernanda, as meninas e a Fernanda, carregam o filme nas costas, mas sem ter muita oportunidade de construção de personagens. E assim, eu não sou uma pessoa que tô aqui pra criticar sem pôr nada no lugar. Se você assistir, por exemplo, uma série que chama Cangaço Novo, você vai ver a construção de personagens através, inclusive, do silêncio das personagens. Uma construção muito mais profunda
de personagem do que a que eu vi ali do Ainda Não Estou Aqui. Eu achei uma construção rasa de personagens. São personagens que muitas vezes se parecem clichês, assim, tem em todas as famílias, talvez seja uma estratégia, mas isso acaba não conectando, porque acaba não conectando, assim, parece que pode ser você, mas ao mesmo tempo você não sabe exatamente quem é aquela figura, fica uma história meio vaga, visto que é uma história real. A fotografia eu detestei, porque pra mim aquelas cenas antigas parece coisa de Reels, sabe? Reels de menina blogueira conceito, aquela coisa meio antiga, tremida. Eu achei aquilo assim caidíssimo, sabe? Achei uma estratégia cinematográfica antiga, caída. Mais uma vez vou citar Cangaço Novo, e aí vocês vão ver lá o que é possível. Eu tô falando de cinema brasileiro, de produção brasileira, tá? Provavelmente com menos grana até do que Eu Ainda Não Estou Aqui. Então, para você ver o que pode ser feito em questão de fotografia, iluminação, que vai muito além de pegar uma imagem e tascar um filtro ali, que tem, inclusive tem aquele filtro da câmerazinha no próprio Reels do Instagram, no CapCut. Então eu achei isso também uma coisa meio descaso, sabe? Sabe aquele grupo da faculdade? Eu falo que o Cangaço Novo, gente, se vocês não assistiram, vocês assistam. O Cangaço Novo, quando você termina de assistir, é daqueles que você levanta, bate palma e fala assim, é sério, tá? Você fala assim, nossa, esses aí foram feitos para os melhores alunos da turma. Aqueles gênios, os que sacam tudo, de fotografia, de cinema, de filmagem, de tudo. De história, de enredo, construção. O Walter Salles, ele tem um pouco isso, depois, ele parece que ele criou uma fórmula. É aqueles, assim, o menino que estudou fora, o menino que tem as melhores oportunidades, que faz a melhor escola, que fala inglês, ou seja, o produto dele sempre vai ser bom, mas ele também não é um gênio. Você sabe como? Então, Eu Ainda Não Estou Aqui, eu fui com uma expectativa, não pelo enredo, mas por tudo que tinham construído, que ia ser, assim, uma coisa bombástica, principalmente em termos de fotografia e de cinema nacional mesmo, de construção de roteiro, personagem, tudo que eu andei vendo aí, por exemplo, nessa série do Cangaço Novo. E não, achei uma fórmula bem global. Sinceramente, achei uma fórmula desde a escolha dos personagens, dos atores, dos réus, da construção do roteiro, da direção, do passado, futuro, das cenas, enquadramento. Achei tudo um modelo bem parecido com o que a gente está acostumado a ver na Rede Globo e não no cinema, entendeu? Bom, não podia falar isso brevemente porque eu não quero tirar a importância, gente, de falar sobre esse assunto, tá? Mas aí quero citar também para vocês que eu vi que eu ia falar o filme de 1 hora, baixo orçamento, que foi feito baseado no livro, nos escritos da Dilma, do que a Dilma passou presa na ditadura. É claro que não tinha dinheiro para pagar uma Fernanda Torres. É claro que tudo ali é diferente. Aí é o ponto. O que é cinema para você? Cinema para você é ter um orçamento de 3 milhões, sentar em volta de uma mesa e pensar, o que o Brasil será que quer ver? Acho que um ponto bom é pôr ditadura, um pouco de Roberto Carlos, um pouco de sei lá o quê, fazer um mix de Globo, a gente vai faturar um monte. Ok, isso pode ser cinema para você. Agora você pega uma história de uma mulher que depois de ter vivido tudo isso que ela escreveu, ainda sofreu um golpe, foi eleita presidenta desse país que a torturou, e lá, como eleita, ela foi golpeada, e sofreu um monte de misoginia, de ataque, de abuso. Você lê essa história dessa mulher, você, cineasta, quando lê a história dela, e vê que estão contando aí no cinema 1 milhão, 2 milhões, sei lá, quantos milhões faturando, e vê que ela não é citada, sendo que ela depois, como presidenta, quer fazer justiça a isso tudo que ela viveu. Aí quando você pega aquilo como estudante de cinema, você vira e fala assim, eu não tenho dinheiro, mas eu vou contar essa história.
essa história que eu vou contar. E aí você usa o que você aprendeu na escola, as estratégias que você tem, o dinheiro que tem, a atriz que tem, o que dá pra fazer, mas você conta essa história. E esse filme, O Sol da Liberdade, não é O Som da Liberdade, tá, gente? É nacional, O Sol da Liberdade. Difícil de encontrar, mas tá no YouTube. Ele é assim. Ele é um cinema feito porque a pessoa viu a história. Eu sinto isso, eu não sei se é isso, mas sabe quando você vê, você é aquilo e você fala, eu vou fazer cinema porque essa história precisa ser contada. É um cinema feito pela história. Porque a história que tá ali é muito importante. E ela é contada poeticamente, apesar de muita violência, apesar de ainda não conseguir passar a violência que deve ter sido, porque a gente não conseguiria ver. Nossos olhos não conseguem nem ver a realidade, ainda que seja pesado, é romantizado, porque a gente não consegue assistir ao que a Dilma Rousseff passou e relatou que passou nesses dias que ela teve presa. Então, gente, fazendo esse compilado, que aí depois, hoje eu pensei e falei assim, pode até ser que o Walter Salles tenha querido usar, ou use a desculpa de que não queria mostrar violência e queria usar um pouco de poesia para contar essa história. Esse argumento seria maravilhoso se ele tivesse feito poesia com as câmeras, com a fotografia, com a iluminação, com o tempo, com a construção de personagem. Não. É muito americanizado. Aquela primeira cena já vem o ônibus, já te dá aquele susto. Gente, essa estratégia, caída, sabe? Tipo assim, é um cinema nacional brasileiro? Sim, dos anos 90, 2000. Nós estamos em 2024. Será que a gente não é mais sensível agora? Enfim, não sei. Se foi feito para faturar, faturando está. Mas se você quer realmente abrir sua mente, se você realmente acha importante a gente saber do passado para não revivê-lo, a gente não precisa maquiar tanto o passado. Então assiste esse filme, O Sol da Liberdade, no YouTube, do Bruno, sei lá o que, filme nacional de Alfenas. Você assiste, porque isso sim é saber o que aconteceu no passado com a Dilma Rousseff, tá? Porque às vezes a gente não quer nem falar o nome, tá? Então por que tem que ser o Rubens Paiva e não pode ser a história da Dilma Rousseff? Por que, Brasil? Por que vocês não vão assistir a história da Dilma Rousseff e sim a do Rubens Paiva? Qual é a diferença entre a tortura que torturou um e a tortura que torturou outro? É o que eu pergunto pra vocês. E por que a história é contada assim? Bom, quando eu assisto eu tenho muito senso crítico, né? E como eu digo, às vezes a gente também precisa falar o que é muito bom. Então, eu falei aí de roteiro, né, de escolha do Sol da Liberdade, e dei várias vezes o exemplo de cinema, vamos dizer, fotografia, iluminação, construção de personagem, atuação do Cangaço Novo, pra não falar que eu tô aqui só criticando. Eu tô também falando, Walter Salles, vamos estudar um pouco? Vamos estudar? As coisas não são assim não, né? Outro dia, não vou nem falar, né? Vou nem falar. Como eu disse, já falei antes, não é porque tem os equipamentos todos que é só isso. A gente tem que se ligar mais, né? Então tá, terminei de falar, é essa a minha opinião. Vou subir o vídeo 15 minutos, muito obrigada. Você que assistiu, não assistiu, comenta aí. Não sei se eu vou ler, vai ter gente que vai falar que é muito importante, que não é, ou não vai falar nada, mas eu queria deixar registrado aqui, essa é a minha opinião. Eu ainda não estou aqui, hoje, dia 2 de dezembro, quem sabe um dia, lá no futuro, que nem eu falei da Barbie, lá no futuro alguém se ligue que esse filme teve muito pano passado, muita coisa escondida, porque às vezes o mais importante não é o que se conta, e sim como se conta, porque se a gente romantiza a história, pode ser um pouco preocupante. Então assiste, é legal, mas se você acha importante, você tem que aguentar assistir O Sol da Liberdade também. Porque senão era só caô, hein? Se não aguenta assistir os dois,
é porque o primeiro você foi meio iludido pela rede globalização, tá bom? Um beijo!